E aí galera, como é que vocês estão? Vim fazer um vídeo um pouco atípico até, porque eu acho que na maioria dos vídeos que a gente tá falando sobre intercâmbio, a gente fala sobre ir pro intercâmbio, o que você precisa fazer pra chegar até lá, enfim, como vai ser a vida lá. Eu acho que eu nunca vi um vídeo, na verdade, falando da vida quando você volta, algumas coisas que você tem que fazer a partir do momento que você volta pro Brasil. É um pouquinho burocrático também, vou falar pra vocês, tô tentando resolver minha vida assim. Se você for parar pra pensar, na verdade, voltar pro seu país é quase como começar um novo intercâmbio, porque passou muito tempo que você tá fora, as coisas mudam, alguns documentos já não valem mais, você tem que se resolver. Então eu vou falar o que eu tive que fazer até agora, desde o dia que eu cheguei. Eu falei no vídeo lá da minha volta pro Brasil que eu tinha que mandar uma carta pro governo e me perguntaram que carta que era. O que acontece? Quando eu saí do programa de au pair, eu tava com um visto de trabalho e estudo, que é o visto que a gente tira pra ser au pair. Pra eu continuar nos Estados Unidos viajando, eu tive que aplicar pra uma mudança de status. Então eu preenchi um formulário, paguei uma taxa cara, mesmo já tendo visto de turista, esse visto não vale, você não pode simplesmente falar, ah, agora eu tô como turista. Não, ou você sai do país e tenta voltar mais uma vez, ou você aplica pra mudança de status dentro do país, e se você aplica dentro do país, você não pode sair dos Estados Unidos porque o seu processo tá rolando, e se você sair, eles entendem que você cancelou o processo. Enquanto você tá esperando a resposta do governo, você não está ilegal no país, você está apenas sem status, você tá off, tá no limbo, é isso, você tá lá esperando a resposta, mas não tá ilegal. Essa resposta demora. Teve gente que eu conheci que, assim, ficou 6 meses, aplicou pra extensão, e daí você tem que pagar tudo de novo, e ficou esperando, e depois de 8 meses o governo foi lá e falou, ó, você tá aprovado o visto de turista e tá aprovado a sua extensão. Teve gente que depois de 2 meses já recebeu, ó, tá aprovado. Eles também podem pedir evidências, e aí você continua no processo, você tem que ter uma quantidade certa de dinheiro no banco pra provar que você tá lá como turista e não trabalhando, enfim. Então é um processo longo que demora, e o meu, por exemplo, eu mandei em maio, eu tive a primeira resposta deles falando, recebemos o seu documento, você não tá com o visto de au pair mais, agora a gente vai começar a analisar seu processo, e depois eu nunca mais tive uma resposta de nada. Entrei no site deles lá pra ver, não tinha nada, tava só que eu tava lá, entendeu? Então eu teria que ir embora em novembro ou aplicar pra uma extensão. Eu não tinha mais interesse em ficar lá, então eu simplesmente mandei uma carta pra eles pedindo pra cancelar meu processo, falando que eu viajei 6 meses, foi isso, benção, tchau, e por isso que eu mandei essa carta pro governo. Eu poderia só ter saído do país? Poderia, mas eu preferi, porque eu li relatos de outras pessoas falando que é melhor você mandar uma carta falando que você tá saindo, porque, gente, é muita gente lá, entendeu? Então eu mandei já direto pras pessoas que cuidam desse processo e, bom, espero que eles tenham recebido e é isso. Assim que eu cheguei com todas as minhas malas, com todas as minhas coisas, uma preocupação que todo mundo tem é passar pela alfândega. Eu já tava bem tranquila em relação a isso, porque como eu disse pra vocês, a maioria das coisas que eu tinha, eu já tinha comprado até antes mesmo da viagem, então são coisas que nitidamente já estão usadas. Por exemplo, Estados Unidos, as pessoas vão pra lá, né, como turistas, compram as coisas lá, porque tudo é mais barato, então compra celular, compra roupa, etc. Você pode voltar pro Brasil com um total de $500 de coisas, produtos que você comprou no exterior, e além disso, não pode ser coisa muito repetida. Se passar dos $500, você tem que passar pela alfândega, você tem que declarar os seus bens, e aí você tem que pagar imposto, né, taxa em cima do valor que passou desses $500. Então, por exemplo, se você compra $700 de coisa nos Estados Unidos, quando você voltar e declarar, você tem que pagar a taxa sobre os $200 que passou dos $500. $500 é o máximo. Então, você tá lá no aeroporto, tem a fila do tenho alguma coisa pra declarar e tenho coisas pra não declarar. Se você não tem nada pra declarar, você vai pela fila lá, mas corre o risco de alguém da alfândega te parar e falar, deixa eu dar uma olhada na sua mala. É errado você fazer isso, se você comprou mais de $500, você tem que declarar. Mas muita gente tenta dar um migué, passar ali, não tenho nada pra declarar, vai na sorte. Se te pegarem, você tem que pagar uma porcentagem maior do que você pagaria se você estivesse declarando certo, sendo honesto lá e falando, olha, tenho mais de $500 na minha mala. No meu caso, já foi diferente. Eu fui como au pair, eu fiquei quase 2 anos nos Estados Unidos, né, então se você fica mais de 12 meses morando fora, você pode ir no consulado e pedir um atestado de residência. Quem pode tirar esse atestado de residência? Se você ficou mais de 1 ano fora do país e você tá voltando pra morar aqui, você consegue tirar esse atestado de residência. E aí é como se você estivesse fazendo uma mudança de volta. Então, os pertences que estão na sua mala, por exemplo, na teoria, eles são coisas que você já comprou lá, que você usou, e como você tá mudando, você tem o direito de não precisar pagar imposto em cima dos seus próprios pertences, entendeu? Você vai pro consulado, você preenche online o papel e pode mandar pelo correio também se não tem um consulado perto de você. Você precisa ter um documento que comprova, né? Então, no caso do au pair, a gente tem um DS, que é um documento que comprova que a gente tá lá pelo programa de au pair, tal. E seu passaporte tem que pagar uma taxa de $15 e você sai com um documento que é o certificado de residência. Quando você chegar no Brasil, você vai passar pela alfândega e se eles te pararem ou alguma coisa, você mostra o seu atestado de residência e eles vão entender que você não é turista. Depois de mais de 12 meses, você tá voltando pro Brasil. Eles podem abrir sua mala? Podem, mas dificilmente eles vão te taxar por isso se você tiver esse atestado. Muitas pessoas falam que você não precisa do atestado, que você só com o DS, se alguém me parasse
chegasse, por exemplo, eu poderia só mostrar o meu DS, que é o documento que comprova que a gente era au pair, né? E aí eles já falam, então tá bom, beleza. O que aconteceu? Eu não mostrei nada pra ninguém, passei no não declarar e tava tudo certo. Mas meu caso era diferente, né? Então foi isso que aconteceu. Mandei a carta pro governo, passei pela alfândega 3, que é uma parte muito chata da viagem, é você desfazer todas as malas. Quando você tá vindo pra cá, você tem que fazer as malas. E pra mim foi mais fácil fazer a mala quando eu tava indo pra au pair do que fazer minha mala voltando pro Brasil, óbvio, porque eu tinha um monte de coisa que você não tem quando você chega lá. Então agora passou essa parte de fazer mala e agora eu tenho que desfazer. Demorou a vida pra eu desfazer minhas malas. Vocês não estão vendo meu quarto, mas ainda tem um monte de coisa perdida aqui, um monte de sapato jogado, um monte de roupa. E desfazer as malas é uma parte chata, já não cabe mais nada no meu armário, eu tô doando todas as coisas que eu tinha de 2 anos atrás. Essa parte de organizar o seu próprio quarto, assim, sua casa, pra onde você for, é um processo difícil e chato. Mas faz parte quando você volta pra sua casa. Outra coisa que eu tive que fazer foi visitar o cartório eleitoral, porque eu não votei nem no primeiro turno, nem no segundo turno. E eu não justifiquei meu voto, porque eu tava fora, enfim. E aí você tem que ir lá pra regularizar a sua situação, porque se você não tiver votado, isso impede você de fazer algumas paradas. Então é melhor você ter isso certo. Eu fui no cartório eleitoral, levei o meu passaporte, que mostra o carimbo do dia que eu saí do Brasil, e a minha passagem de volta pro Brasil. Tem que levar também um comprovante de residência. E lá eles fazem todo um esquema, lá um processo para mandar todos os seus documentos para um juiz, para ele ver que você estava fora do país no período da votação, enfim, e regularizar a sua situação. Então, isso foi uma coisa que eu tive que fazer. Questão de banco. Quando eu fui embora, eu fechei todas as minhas contas aqui, porque eu não queria pagar taxa aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Então, eu não tinha mais conta no banco aqui. E eu também precisava ir na Caixa Econômica Federal, porque minha mãe falou que eu tinha dinheiro para receber, separar de imposto, que eu trabalhava numa empresa, enfim. Então, eu tô ainda resolvendo essas questões do banco, mas é um saco, gente. Tem que ir, pegar fila, explica, e fazer documento. Então, a burocracia do cão. E tamo nessa, tamo no processo aí pra abrir uma conta do banco e ver que dinheiro que eu tenho pra receber. Eu espero que seja R$1 milhão. Brincadeira, né? Acho que não vai ser muito, mas tem um prazo pra sacar esse dinheiro e eu preciso resolver logo. Outra coisa que é o mesmo processo quando você chega nos Estados Unidos é que você chega no Brasil. Eu cancelei minha linha do celular quando eu saí aqui do Brasil e agora que eu voltei eu preciso de uma linha de celular aqui. Pesquisar a operadora, pesquisar plano, ir na loja, mostra documento, aí ver preço, aí fala uma coisa, aí tem contrato, aí tem que pensar na vida, porque os contratos são tudo de 1 ano, aí eu penso, será que eu vou ficar aqui 1 ano, gente? Outra fila que você vai pegar quando você voltar pro Brasil é essa pra conseguir seu chip de celular. Uma outra coisa que eu fiz quando eu voltei pra cá foi ir direto pra academia pra me matricular, porque assim, gente, 2 anos nos Estados Unidos, como que você volta? Rolando. A maioria das pessoas, né? Tem menina que consegue manter o peso. Eu engordei 6 quilos nos Estados Unidos, no meu primeiro ano eu não tinha engordado, mas no segundo ano eu engordei 6 quilos e foi assim, ano passado eu vim em junho, passei 10 dias de férias aqui, eu tava com o mesmo peso, exatamente o mesmo peso, mas eu já via diferença no meu corpo. Depois que eu cheguei de férias do Brasil e fui pros Estados Unidos, em questão de 1 mês, assim, eu engordei 4 quilos, não sei o que aconteceu. Eu acho que, não sei, não sei o que aconteceu realmente. É ruim, gente, não serve roupa. Eu fui pra academia 2 dias já. Me sinto totalmente sedentária, meu corpo inteiro tá doendo. Eu até ia pra academia lá, quando eu tinha o carro e tudo. Mas é diferente. Tanto a questão de alimentação, o que você deixa de fazer. Tipo, aqui no Brasil eu andava muito pra ir pros lugares. Eu ando muito pra ir pros lugares. Lá eu só andava de carro. O americano, ele tem uma parada que tem alguns lugares que não tem nem calçada na rua, porque não tem muito pedestre. O povo anda de carro pra todo lado. É uma coisa assim, tem uma loja aqui, o supermercado aqui, eles estão no estacionamento. Se fosse no Brasil, eu iria andando. Tipo, vou dar um pulo ali naquela loja. Eles tiram o carro de uma vaga e vai na frente da loja e estaciona lá. Então, como minha rotina mudou lá, minha saúde mudou também. Então, eu fui pra uma academia porque tá compliqueira. A gente não tem mais 20 anos, né? Essas foram algumas coisas que eu tive que fazer logo de cara, assim, quando eu cheguei. Eu vou precisar também tirar um RG, porque o meu RG tá muito velho. Meu rosto, assim, mudou também, nem parece mais comigo. A minha carteira de motorista venceu, então eu vou ter que ir também no Poupa Tempo pra tirar a minha carteira de motorista. Não tô podendo dirigir. Gente, voltar pro Brasil é basicamente você começar um outro intercâmbio. Você começa a sua vida do zero, basicamente, não só com todas as questões burocráticas, mas também com amigos. Eu cheguei aqui e falei, gente, pra que eu mando mensagem ter meus amigos? Porque eu fiquei muito tempo sem falar com as pessoas, você fala assim, datas comemorativas e tal. Eu também tava numa fase que eu saí de vários grupos, porque eu ficava meio de fora, ficava perdida, tinha um monte de mensagem no meu celular. Então, as suas amizades também você tem que pensar, meu Deus, preciso de novos amigos, ou preciso falar que eu cheguei, né? E é engraçado, porque ao mesmo tempo que você tá começando do zero, tipo, eu nasci aqui, mas
você mudou muito também, e aí você vê que as coisas aqui não mudaram tanto. É um intercâmbio meio doido, dá uma mexida assim na sua cabeça, sabe? Fica pensando, tipo, será que aqui é meu lugar? Será que eu vou me encontrar aqui? O que eu tô fazendo? Tal. Então, voltar pra casa depois de um intercâmbio é o segundo intercâmbio. Mas eu tenho certeza que é só uma fase de adaptação de novo, daqui a pouco vai estar tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR, e também se inscreve no canal, que ajuda muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, faz tudo pra poder ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. É isso, gente. Inclusive, eu acabei de voltar da academia, tomei meu banho, ó, o cabelo tá molhado, tô de pijama. Minha roupa de pijama é roupa do Mackenzie, do Economidas, na época que eu era uma universitária muito louca. Um beijo, é nóis, tchau. Ai, gente, vocês estão falando que meu cenário tá muito morto, que tá muito sem nada atrás, então eu virei a câmera pra zona ali. Tá até meio poluído agora o cenário, hein? Não tem meu termo aqui, é 880, ou é branco ou é poluído. E... ai, agora eu vou editar o vídeo, porque hoje eu tirei o dia pra resolver todas as coisas que eu falei pra vocês no vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do cenário novo, mas vai mudar. Tô esperando a Bruna chegar pra gente fazer um cenário legal aqui. Continue aí dando sugestões, que eu tô lendo tudo. Muito obrigada. Um beijo.